Hoje vamos fazer um mergulho num assunto que, olha, tem causado bastante discussão, talvez até umas noites mal dormidas aí nas prefeituras Brasil afora. É a nova Lei de Licitações e Contratos, né? A famosa Lei 14.133 de 2021. Rola uma fama por aí de que ela chegou para complicar, para engessar mais as coisas, criar mais burocracia. Mas será que é isso mesmo? Olha, essa percepção é muito comum, sim. Mas é interessante a gente pensar que a intenção por trás da NLC, a intenção do legislador, foi justamente o contrário. A ideia era simplificar, sabe? Unificar aquele monte de lei antiga, tipo a 8666, Lei do Pregão, e, o que é mais importante, tentar instituir uma cultura de gestão estratégica mesmo, de planejamento nas compras públicas. Sair daquele modelo antigo de só cumprir rito, sabe? Carimbar papel, para pensar de um jeito mais inteligente sobre como e por que se compra. E por que essa mudança de chave é tão fundamental? Porque comprar bem no setor público, no fim das contas, não é só uma questão lá de dentro, administrativa. É garantir que o dinheiro do imposto volte para o cidadão como serviço de qualidade, né? Exato. É a merenda que chega na escola, é o remédio lá no posto de saúde, o asfalto bem feito na rua. Afeta a vida das pessoas, diretamente. Exatamente. E para investigar essa fama aí de monstro burocrático, a nossa conversa hoje vai se basear em quê? Em análises da própria lei, claro, mas também em experiências práticas, né? Coisas que quem está lá na linha de frente compartilham. Pregoeiros, gestores de contrato, procuradores municipais e também em dados oficiais. Vamos tentar separar um pouco o mito da verdade sobre como a NLC está sendo aplicada na realidade dos municípios, principalmente naqueles menores, que muitas vezes sentem mais o baque das mudanças, né? Ótimo. Então, vamos começar a desconstruir isso. O primeiro mito que a gente ouve bastante é esse. Ah, a nova lei é muito mais complexa, só serviu para criar mais papelada. Essa reclamação sobre os novos documentos, tipo os estudos técnicos preliminares, é bem frequente. Qual a sua visão sobre isso? Esse é um ponto central, né? Porque mexe diretamente com essa mudança de mentalidade que a lei está propondo. A NLLC realmente traz documentos que antes não eram tão exigidos formalmente, como esses que você falou, os estudos técnicos preliminares, o ETP, e a análise de riscos. Está lá no artigo 18. Mas a pergunta é, essa papelada é inútil? A ideia aqui, sabe, é trocar o carimbo pelo carimbo por documentos que forcem um planejamento estratégico de verdade, que funcione. Pensa na lógica antiga. Muitas vezes, o pedido chegava lá no setor de compra super genérico. Preciso de 10 computadores. Pronto. O ETP, agora, ele obriga a administração a detalhar. Tá, mas para quê esses computadores? Qual é a necessidade real daquela secretaria específica? Será que uma configuração mais simples não atende? Ou precisa ser algo mais potente? E quais são os riscos? E se o equipamento falhar? E se a empresa que ganhar não entregar ou o serviço for ruim? O ETP funciona quase como um plano de negócios para cada contratação um pouco mais relevante. Entendi. Então, não é só preencher mais um formulário, né? É um exercício mesmo de pensar a compra de forma mais profunda, justificar a necessidade, a solução que foi escolhida. Exatamente, como até o Marçal Justen Filho, que é um grande estudioso do tema, destaca, né? A NLC dá mais autonomia para a administração moldar a licitação conforme a necessidade real dela. Só que essa autonomia vem junto com mais responsabilidade. Responsabilidade para fundamentar bem as decisões. Não é burocracia por burocracia, entende? É um instrumento para comprar melhor, para garantir que o dinheiro público vá para a solução que realmente vai atender o interesse coletivo. E tem normas que reforçam isso, como o Decreto Federal 11.462, a Instrução Normativa 73 da SEGES, o planejamento vira a ferramenta de governança. Mas aí tem uma questão prática, né? Que muitos gestores, principalmente de cidades menores, levantam. Essa exigência de estudos mais detalhados. Isso não acaba virando um gargalo? Muita prefeitura não tem equipe técnica com tempo ou, sei lá, expertise para fazer ETPs, análises de risco tão robustas para tudo. Isso não pode atrasar as coisas na prática? É um desafio real, sim.
a capacidade técnica de pessoal varia demais entre os municípios brasileiros, a gente sabe. A lei, de fato, ela eleva o padrão do planejamento, mas é importante notar também que a própria NLC e a regulamentação dela prevêem jeitos de simplificar isso para compras de menor valor ou menor complexidade. O esforço que você vai ter no ETP tem que ser proporcional ao tamanho da contratação, né? Ah, bom. Não dá para exigir o mesmo detalhe para comprar material de escritório e para construir um hospital. Mas o ponto principal é que, mesmo que seja de forma mais simples, a reflexão sobre a necessidade e os riscos tem que acontecer. A falta do planejamento anterior é que gerava muito desperdício, muita compra errada. É um processo de adaptação, claro, exige investir em capacitação, não tem jeito. Faz sentido. Direcionar o esforço de planejar para onde é mais crítico mesmo. E falando em planejamento mais amplo, isso leva a gente para o segundo mito. O Plano de Contratações Anual, o PCA. Ah, isso é só mais um documento para inglês ver, para cumprir tabela com um Tribunal de Contas. Existe essa desconfiança, né, de ser só mais uma formalidade. Ah, o PCA. Esse é um exemplo clássico de como uma ferramenta que pode ser super poderosa acaba sendo subutilizada se o pessoal só vê como obrigação formal. O PCA, que está lá no artigo 12, inciso 7º da NLC, ele é talvez uma das maiores inovações da lei para organizar as compras do município. Pensa só como era antes. Muito servidor vai lembrar bem disso. Cada secretaria mandava seus pedidos isolados, muitas vezes correndo, em cima da hora, para ontem, né? Gerava aquela correria no setor de licitações, um monte de compra emergencial que podia ter sido planejada e uma visão toda picada das necessidades do município. Era o famoso apagar incêndio o tempo todo no setor de compras, né? Exatamente isso. O PCA vem para tentar mudar essa lógica. Ele obriga que todas as secretarias, todos os órgãos do município planejem lá no ano anterior o que eles pretendem contratar no ano seguinte. Esse exercício conjunto, sabe, de sentar, consolidar as demandas, isso traz ganhos práticos enormes. Primeiro, agregar demandas. Se a educação, a saúde e a administração precisam de papel A4, o PCA ajuda a ver isso e fazer uma licitação só para comprar um volume maior. E aí compra mais barato. Geralmente sim. Comprar em escala costuma dar preço unitário menor. É economia direta para os cofres públicos. E imagino que ajude também a evitar aquele problema antigo, né? De ficar dividindo uma compra grande em várias pequenas para fugir de licitação mais complexa. O tal do fracionamento de despesa. Perfeito. Esse é o segundo grande ganho. Evitar o fracionamento ilegal de despesas. O próprio TCU, Tribunal de Contas da União, num acórdão recente, o 2569 de 2023, destacou o PCA como instrumento fundamental de governança para combater essa prática. Quando você planeja o ano todo, a necessidade total daquele item fica clara. Aí a administração tem que ir para a modalidade certa de licitação, seja pregão, concorrência, sem jeitinho. E tem um terceiro benefício importante: previsibilidade para o mercado. Como assim previsibilidade para o mercado? O PCA ele tem que ser publicado onde? Lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Isso significa que fornecedor do Brasil inteiro pode entrar lá e ver o que cada prefeitura planeja comprar no ano que vem. Uma empresa que vende equipamento de informática, por exemplo. Ela pode ver lá. Opa, a prefeitura X planeja comprar 50 notebooks. Ela já pode começar a se preparar para aquela licitação. Isso tende a aumentar a competição, né? Atrai mais empresa para a disputa. E mais competição pode significar preço melhor para a prefeitura. Exato. Melhor preço, talvez até melhor qualidade. Não é à toa que o Manual de Boas Práticas da ENAP e da CGU chama o PCA de elo fundamental entre o planejamento estratégico e o orçamento. Funciona como uma bússola mesmo, né? Para orientar as compras do ano. A gente já tem exemplos de municípios colhendo frutos disso. Sim. Começam a surgir uns relatos bem interessantes. Municípios como
sei lá, Beberibe lá no Ceará ou Buritama em São Paulo, por exemplo, eles foram pioneiros em fazer e publicar seus PCAs e já compartilham como isso ajudou a organizar o fluxo interno, a conversar melhor com as secretarias, ter uma visão mais clara do orçamento de compras, sai o improviso, entra a gestão mais planejada. Ok, o planejamento estratégico com ETP e PCA parece fazer sentido para compras maiores, mais previsíveis. Mas e aquelas coisinhas do dia a dia? A lâmpada que queima, o cartucho da impressora que acaba de repente, um pequeno reparo urgente. Isso leva a gente para o terceiro mito. Com a nova lei, eu não consigo comprar nenhum prego sem abrir uma licitação que demora um tempão. Esse é o medo de travar a máquina nas pequenas coisas, né? Esse aí talvez seja um mito mais fácil de derrubar olhando a lei. E é curioso como ele ainda persiste, porque a NLC fez justamente o contrário nesse ponto. O artigo 75 da lei, ele aumentou bastante os limites de valor para fazer dispensa de licitação. Que é a compra direta, mais rápida. Isso, sem todo aquele formalismo de um pregão, de uma concorrência. A ideia foi justamente dar mais agilidade para essas compras do dia a dia, de menor valor, para deixar o foco do processo licitatório mais complexo para aquilo que é realmente grande e estratégico. E de quanto a gente está falando? Quais são esses limites novos que dão essa agilidade? Olha, os valores foram atualizados no finalzinho de 2023 pelo decreto 11.871. E são valores bem relevantes para a realidade da maioria dos municípios, viu? Para obras e serviços de engenharia ou para manutenção de veículo automotor, que é algo super comum nas prefeituras, né? O limite para dispensa é de até R$ 119.812,02. R$ 119 mil. Isso. E para outras compras e serviços em geral, pensa aí, material de escritório, produtos de limpeza, um pequeno reparo, alugar um equipamento rapidinho, o limite é de até R$ 59.906,02. Nossa, são valores bem expressivos. Quase R$ 120 mil para um serviço de engenharia, quase R$ 60 mil para uma compra comum. Isso cobre uma quantidade enorme de necessidade do dia a dia municipal, não? Exatamente. Pensa na gestão prática. Aquele conserto urgente no telhado da escola que vai custar, sei lá, R$ 30 mil. Pode ser feito por dispensa. A compra de material de limpeza para os postos de saúde para os próximos meses, que deu R$ 40 mil, dispensa também. Isso desafoga demais o setor de licitações. E a modernização não foi só aumentar o labor. A lei também incentiva muito o uso da dispensa eletrônica. Ah, como é que funciona essa dispensa eletrônica na prática? É mais ágil mesmo? Sim, bem mais ágil e mais transparente que o processo antigo no papel. Ela é feita de preferência por sistemas eletrônicos. O compras.gov.br, que é o portal do governo federal, muitos municípios já usam de graça. Tem até um guia prático da dispensa eletrônica que a SEGES publicou em 2024, detalhando tudo. Basicamente, o gestor publica a necessidade lá no sistema, preciso comprar isso, o valor estimado é tanto. Empresa interessada do Brasil todo pode ver aquilo e mandar proposta e documento online. Aí tem uma disputa rápida de preço, o sistema registra tudo, fica transparente, rastreável, a contratação sai em poucos dias, às vezes em horas, tudo documentado, competitivo. Ou seja, para essas compras menores, a NLC claramente trouxe mais agilidade, mais modernidade, não mais burocracia. E tanto em relação ao passado, né? Mostra como a percepção às vezes fica presa numa realidade que a lei já tentou superar. Isso me leva ao último mito que a gente separou. O Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, isso é só mais um sistema complicado para a gente ter que alimentar. Aquela sensação de mais uma obrigação digital que só dá trabalho extra. Aqui também, olha, a realidade é bem diferente dessa percepção de mais trabalho. O PNCP, que foi criado lá pelo artigo 174 da NLLC, ele é, na verdade, a grande aposta da lei para acabar com a fragmentação da informação nas compras públicas no Brasil. Pensa como era antes. Cada prefeitura, cada estado, cada órgão federal publicava edital num lugar diferente. Diário Oficial do município, Diário Oficial do estado, um jornal local, às vezes no site da prefeitura, quando funcionava bem. Um labirinto. Exato. Um verdadeiro labirinto para o fornecedor, principalmente o de fora.
e quase impossível para o cidadão comum acompanhar o que o município dele estava comprando. Era uma barreira para a competição e para a transparência, no fim das contas. Sem dúvida nenhuma, o PNCP veio para ser o ponto único, centralizado, nacional e gratuito, para divulgar todas as contratações públicas do país. Qualquer licitação, qualquer contrato relevante, o plano de contratações anual de todo mundo, União, Estados, todos os municípios, tem que ser publicado lá, no pncp.gov.br. É como se fosse o Google das compras públicas no Brasil. Você entra lá e pesquisa licitação aberta em qualquer canto. E na prática, os municípios estão conseguindo usar? A adesão está acontecendo? Porque implementar um sistema nacional em mais de 5 mil municípios, imagino que seja um desafio gigantesco. É um desafio, com certeza, mas os dados mostram uma adesão bem expressiva e que está crescendo. Se a gente olhar informações do próprio PNCP, lá por outubro de 2024 já tinha um volume enorme de publicação, mais de 2 milhões de registros entre edital, ata, contrato, e um dado importante do painel de compras do governo federal indicava que uns 75% dos municípios brasileiros já tinham de alguma forma usado o sistema para registrar pelo menos um processo. Claro que tem dificuldade, principalmente para município com menos estrutura de tecnologia, de pessoal, mas a ferramenta está sendo incorporada na rotina aos poucos. E os benefícios são claros. Para o gestor, publicar no PNCP significa, ampliar o universo de fornecedor, aumenta a competição, chance de conseguir preço melhor, qualidade melhor. Para o cidadão, é um salto gigante em transparência. Qualquer um pode entrar lá e ver o que a prefeitura está comprando, por quanto, de quem. E para o fornecedor, simplifica demais a busca por negócio com o governo. É uma ferramenta poderosa, controle social e eficiência para a gestão, tudo junto. Então, fazendo uma recapitulação rápida aqui, a gente desmistificou a ideia de mais papelada, mostrando que o foco é no planejamento estratégico, né? Com ETP, riscos. Isso. Vimos que o PCA é ferramenta de gestão, não só formalidade. Esclarecemos que as compras pequenas ficaram mais ágeis, com limites de dispensa maiores e a opção eletrônica. Exato. E agora entendemos que o PNCP é um avanço em transparência e competição, não só mais um sistema. Se a lei oferece esses mecanismos todos, por que ainda existe essa sensação tão forte de dificuldade em tantos municípios? Onde que está o nó? A verdadeira burocracia. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pelo que a gente observa na prática e pelo que os estudos e diagnósticos mostram, como os do próprio TCU, a dificuldade real parece estar mais concentrada em 2 fatores principais: resistência à mudança cultural e falta de estrutura e capacitação adequadas. A NLC não é só mudar regras, sabe? Ela exige uma postura diferente do gestor, das equipes, exige mais profissionalismo, mais capacidade de análise, mais planejamento. Não basta mais só seguir um checklist de documento. Tem que entender o porquê de cada etapa, analisar risco, justificar tecnicamente a escolha, usar as ferramentas tecnológicas. Então é menos sobre a lei em si e mais sobre a adaptação das pessoas e dos processos internos a essa nova forma de trabalhar. É isso? Em grande medida, sim. É uma mudança cultural importante. Um levantamento do TCU, que saiu em outubro de 2024, por exemplo, mostrou que uma parte considerável dos órgãos públicos federais ainda não se sentia totalmente adaptada à NLC, mesmo depois do prazo de transição ter acabado. E os motivos principais que eles citavam eram justamente esses: falta de qualificação das equipes para aplicar a lei, dificuldade com a fase de planejamento, fazer ETP bom, PCA consistente e o baixo uso das ferramentas tecnológicas novas, como o PNCP, a dispensa eletrônica. Ora, se essa é a realidade em órgão federal, a gente pode imaginar que nos municípios, principalmente os menores, com menos recurso, os desafios de adaptação são parecidos ou talvez até maiores. Mas existe um esforço para mudar esse quadro. Tem iniciativa de capacitação rolando. Sim, sim. E essa é a parte boa, a parte animadora. O cenário está mudando, tem um esforço grande de capacitação acontecendo. A ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, por exemplo, junto com o Instituto Rui Barbosa, lá dos Tribunais de Contas, já capacitou um número enorme de servidores. Falava-se em mais de 120 mil até um tempo atrás, especificamente na Lei 14.133.
E além deles tem universidade, consultoria, escola de governo estadual, municipal, todo mundo oferecendo curso, treinamento, e tem muita troca de experiência acontecendo entre os municípios também. Está se formando aos pouquinhos uma nova mentalidade. Entendi. A lei, no fundo, ela meio que o deixou de tratar o agente público que trabalha com compras como um mero executor de procedimento burocrático, sabe? E passou a ver essa pessoa como um administrador, um gestor que precisa ter foco em resultado, em entregar o melhor valor possível para a sociedade com o dinheiro público. A burocracia que muita gente sente talvez esteja justamente nessa transição, na dificuldade de ajustar as competências das equipes, os fluxos internos, a essa nova exigência de profissionalismo, de gestão estratégica. Fica claro, então, né, que a burocracia percebida pode estar mais ligada à curva de aprendizado, à necessidade de adaptação interna, do que algum impedimento intransponível na própria lei. É um chamado mesmo à profissionalização da gestão de compras públicas no Brasil. Exatamente. É um processo. Nenhuma mudança desse tamanho acontece do dia para a noite, né? Exige investimento contínuo em gente, em tecnologia e principalmente uma disposição para repensar o jeito de fazer as contratações, sempre com foco no interesse público. Chegando ao finalzinho da nossa análise de hoje, parece ficar mais claro que a Lei 14.133, apesar dos desafios iniciais de implementação que são supernaturais, ela oferece sim um conjunto robusto de ferramentas. Ferramentas para tornar a gestão de compras nos municípios mais eficiente, mais estratégica e, o que é fundamental, mais transparente. Os mitos que a gente ouve por aí muitas vezes parecem nascer mais daquela resistência natural ao novo, ou talvez da falta de informação mesmo sobre o potencial real que a lei oferece. Concordo plenamente. Para os gestores, para as equipes municipais que estão dispostas a abraçar o planejamento como rotina, a usar as ferramentas tecnológicas que estão aí, a investir na capacitação contínua, para esses, a NLC tende a se revelar não um problema, mas uma grande aliada. Uma aliada na busca por resultado melhor para a administração e para os cidadãos. É uma mudança de paradigma importante. Sair daquele foco quase exclusivo no procedimento, sabe? No cumprir a formalidade, para um foco genuíno no resultado, na entrega efetiva de valor para a sociedade. E para quem nos acompanhou até aqui, seja gestor, servidor, fornecedor que quer vender para o governo, ou mesmo cidadão interessado em como o dinheiro público é gasto, fica uma reflexão final, talvez, pensando na realidade específica da sua prefeitura, do seu órgão ou da sua interação com o setor público. Qual poderia ser o primeiro passo prático? Talvez pequeno, mas concreto, para começar a transformar a NLC de um desafio, de um problema, numa ferramenta real para melhorar a gestão das compras públicas. É um convite à ação, né? Individual e coletiva, ao aprendizado contínuo, à busca por boas práticas, à colaboração entre as diferentes áreas da administração e, acima de tudo, à valorização de um serviço público que tenha capacidade e, agora, mais instrumentos legais para fazer mais e melhor com os recursos que são de todos nós. A lei deu o caminho, né? Cabe a cada um trilhar esse caminho da melhor forma possível.